Olá, meninas! Bem-vindas ao Mami é Beça, esse espaço reservado para falarmos sobre amamentação, maternidade, tudo que estiver envolvido nisso. Meu nome é Renata Bessa e o tema de hoje vão ser as lesões ou fissuras mamárias, né? Infelizmente, é um tema bastante recorrente na vida de muitas mães. É até motivo para algumas delas terem jogado a toalha e desistido da amamentação de tão doloroso que é o negócio. Então, vamos conversar sobre isso, vamos entender por que essas fissuras, essas rachaduras, sangramento, tudo isso acontece e principalmente como fazer para evitar, ou se você já tiver com esse problema, como que você vai tratar esse problema. Então, é o seguinte, muitas mães relatam, a maioria delas falam em rachadura, sangramento, fissura, ou simplesmente esses mamilos rachados, né? São as queixas mais comuns que as mães falam e sempre falam de muita dor, muita dor. Algumas mães relatam que saiu bastante sangue, que o bebê mamou, né, leite com sangue. Então, assim, os relatos são sempre muito trágicos. Estudos mostram que de 80% a 90% das mulheres sentem dor, pelo menos nos primeiros dias de amamentação. Claro, a intensidade dessa dor vai modificar de mãe para mãe. E mais ou menos 26% delas, que é pouco mais do que um quarto dessas mães, vão ter, sim, lesões no bico do peito, né? Então, fissuras mamárias, né? As rachaduras do bico do peito. E aí você pode estar me perguntando, mas existe uma receita única, infalível, para que isso não ocorra comigo? A resposta é não. O que vão ser diversas práticas que você vai prestar atenção e vai acompanhar para você evitar. E se você já estiver com problema, você vai conseguir tratar, melhorar a situação que você está vivenciando em casa. Essa situação de dor que pode levar à fissura mamária é tão recorrente que a maioria das mães acha que necessariamente para amamentar é preciso que a mãe passe por esse processo de fissura mamária. E o que é importante a gente colocar aqui é que não, é possível sim prevenir e evitar que você tenha esse tipo de intercorrência ou pepino, né, na sua amamentação. Mas então, e assim, até quando essa dor que é tão comum no início da amamentação, ela está uma dor normal ou até que ponto a gente já está diante de uma dor que deve ser tratada, que deve ser, sabe? Porque começa com uma dor e depois a gente passa a ter realmente a ferida, a fissura e várias outras coisas. Então, assim, é comum, sim, no começo das mamadas, principalmente nas 2 ou 3 primeiras semanas que essa mãe está amamentando, é comum, mas não é a mamada toda. É comum sentir dor só nos primeiras sugadas do bebê, entendeu? E depois normaliza. E depois de 2, 3 semanas, é normal essa mãe não sentir dor nenhuma. Então, assim, se você é mãe, já está amamentando há mais do que 2 ou 3 semanas e continua sentindo dor, atenção, tem alguma coisa errada aí, vamos prestar atenção e vamos corrigir. E se você é mãe de pouco tempo, tem menos tempo do que 2 ou 3 semanas, mas você sente dor a mamada inteira, também não está normal. Vamos olhar isso, né? Tá, mas a dor necessariamente leva a fissura? Normalmente leva. Uma mamada que não está acontecendo de uma forma correta, ela pode sim gerar essa fissura mamária, que é essa rachadura, e dali sim a gente tem um problema mais sério. E quais são as consequências dessas fissuras mamárias, essas lesões do bico do peito? Na maioria das vezes, essa ferida, além de ser muito dolorosa, claro, interfere na amamentação, faz às vezes com que essa mãe desista, né, de amamentar e faz o desmame precoce, e também é porta de entrada para infecção. A gente já falou aqui no canal sobre a mastite. E uma das formas de desencadear a mastite são essas fissuras mamárias, né? Porque fica uma ferida aberta e dali é a porta de entrada para bactérias e afins, né? E por que ocorrem essas fissuras mamárias? Bom, a principal causa é
a pega incorreta. Aquele bebezinho que está pegando o bico do peito de uma forma que não é a forma correta. Então, essa é, assim, estatisticamente, é a maior causadora de fissura mamária, mas ela não é a única. Existem outras coisas também. Então, assim, as mães precisam ficar atentas a disfunções orais da criança, as mães e os pediatras. Normalmente são acompanhamento. Então, disfunção oral, se esse bebê tem condição de mexer a língua, se ele tem freio, sabe o freio lingual? Tem uma, como é que eu vou explicar? Tipo uma pelinha que fica debaixo da língua. Alguns bebês têm essa pelinha muito curta e ali ele não consegue fazer o movimento correto e ele não consegue sugar o peito da forma correta. Então, algumas vezes é necessário sim fazer um pequeno procedimento que é cortar às vezes um pouco essa pelinha e ali sim a criança consegue mamar de forma correta. Por isso é muito importante que as mães e todo mundo que acompanha essa mãe preste atenção para ver se existe isso no bebê. Normalmente o pediatra, às vezes até mesmo no hospital, uma equipe de enfermagem bem atenta ou um pediatra bem atento já consegue identificar isso, né? Mas se não, ao longo das consultas você pode perguntar isso também para o pediatra e ver. Normalmente eles perguntam como é que está sendo a amamentação e etc e tal, e aí você pode relatar sinto dor, sabe? E ali o pediatra vai te ajudar. Outra coisa, além dessa questão oral do bebezinho, é deixar o bebezinho muito tempo no peito só chupetando. Claro, com bebezinhos muito novinhos, às vezes é difícil você saber se ele ainda está mamando ou se ele está chupetando. Mas depois de um tempo, né, e que a mamada está estabelecida, você percebe isso com muito mais facilidade. Então, evitar deixar aquele excesso de tempo do bebê em que ele não está. Você vê que ele não está sugando, ele não está puxando o leite, ele está ali só com a boquinha no peito. Esse chupetar no bico do peito não é legal. Então, evitar, porque pode sim dar fissura mamária, pode machucar. Uso impróprio de bomba de extração de leite. A gente fala muito aqui no canal, eu adoro a bombinha de retirar leite, mas você tem que observar na hora que você estiver fazendo isso, tanto faz se a bombinha é elétrica, se a bombinha é manual, observar a intensidade dessa sucção, entendeu? Porque se, por exemplo, a maioria dos aparelhos, se você for fazer manual, você vai ver que dá para calibrar, dá para fazer mais forte ou mais fraca essa puxada do leite. Então, se, por exemplo, se você começa a fazer uma puxada muito forte, né, coloca lá no nível de ordenha, né, de retirada mais forte, então pode sim lesionar o bico do peito. Então, bastante cuidado. As bombinhas têm graduação. Eu sempre digo para todas as meninas, comece do mais suave e vai aumentando a intensidade. Entendeu? Porque às vezes, mas a minha prima usava na intensidade tal. Não serve. Cada pessoa tem uma intensidade que dá certo, então comece sempre do mais fraco e vá aumentando à medida que você vai se sentindo confortável. Sentir um desconforto? Volta, tá? Interrupção errada da sucção do bebê. Por exemplo, o bebê está mamando no peito. De repente, por algum motivo, você teve que levantar, fazer alguma coisa, você retirou o bebê de uma vez do peito. Ali você pode causar uma lesão no bico do peito. Sempre que for retirar o bebê, tem que fazer aquele esquema da pontinha do dedo para poder liberar o vácuo e tirar a boquinha do bebê. Outra coisa, cremes e óleos que afinam a pele do bebê. Que afinam a pele do peito. Então, por exemplo, algumas mães utilizam produtos para gestante, sabe aqueles cremes para gestante, que normalmente a gente passa na barriga, etc e tal? Algumas mães resolvem passar ali no peito, inclusive na areola e no bico do peito. Não é uma boa. Não façam isso. Então, assim, no peito, só... normalmente não se passa nada, a não ser que você tenha alguma necessidade especial, mas aí é a questão do seu médico. Mas normalmente, nada. Quando estiver amamentando, pode-se sim passar, por exemplo, lanolina, esse tipo de coisa, mas nada que vai fazer
a pele ficar mais fina. Tudo que faz a pele ficar mais fina não deve ser passado no peito, ok? Também não pode ser passado cosmético que resseca o peito. Eu já tive uma amiga que falou assim, eu passo álcool em gel no bico do peito para higienizar. Não, não é para passar nada que resseque, nada que, sabe, nem mesmo sabão, não, nada no bico do peito, tá? Exposição prolongada a forros úmidos. Sabe aquele absorvente de colocar no peito? Então, ele é ótimo, você vai sair de casa, é bom porque evita vazamento, etc e tal. Mas ele deve ser trocado com bastante frequência. O uso, deixar ele empapar, emplastar, não pode. Higiene inadequada. Então, lembrar sempre de, na hora do banho, lavar bem o peito, suor, pode lavar, né? Deixa eu ver. Uma questão que é muito importante. Muitas mães perguntam se faz diferença a questão da etnia, da cor da pele, por exemplo. Existe uma crença, não sei de onde surgiu isso, que mulheres de peles negras têm menos rachadura na mama do que mulheres de peles brancas. Então, a verdade não tem nenhum estudo que comprove isso, não existe uma explicação para isso, isso daí é só mais aquelas coisas, né, crendices que são passadas de uma pessoa para outra, uma crença limitante de algumas pessoas de peles mais claras, de que elas não seriam capazes, isso não é verdade, viu? Então, assim, tanto faz a cor da pele, isso não influencia na questão da rachadura do peito, não, tá bom? Tá, mas assim, quais são os sinais principais das lesões mamárias? São vários. O mais comum mesmo são as rachaduras. Então, você vê que tem tipo uma fissura mesmo, uma rachadura no bico do peito. Mas podem acontecer também erosões que são feridas mesmo. Você vê um buraco. Tem mãe que relata uma cena tipo, parece que o meu bico do peito estava quase caindo. Então, assim, as cenas são trágicas, né? As pessoas relatam coisas bem, bem, bem trágicas. E podem ser também outras coisas que vêm com menos frequência, que a gente escuta com menos frequência, mas acontecem. Que pode ser a mancha avermelhada ou arroxeada, dá tipo um hematoma mesmo, sabe? Manchas brancas, amareladas, manchas escuras podem acontecer. Edema, que é um inchaço mesmo no local, porque às vezes o bebê fez a sucção num lugar onde não era o bico do peito, então um pouco na lateral você vê que fica um inchaço. Pode ter presença de bolha, de escamação, então muita coisa pode acontecer. E como se prevenir? Como prevenir essas lesões mamárias? Durante a gestação, se você puder, você pode, por exemplo, tomar um pouco de sol, né, nos seios. Sempre lembrar que o sol é importante que seja antes de 10 da manhã ou depois de 16 horas, né, 4 da tarde, porque são os horários em que o sol está mais suave. Eu fazia aqui em casa, sempre conto isso para as pessoas, mas eu moro em apartamento. Eu também morava em apartamento, eu conto para as meninas que é possível. Tinha um cantinho na minha sala, que eu ficava logo debaixo da janela mesmo. Num determinado horário, eu ficava lá, colocava meu tapetinho, deitava com o travesseiro e ficava lá numa boa. Tomava um solzinho e não dava para ver, mesmo tendo prédios. Naquela posição, não tinha nenhum prédio, nada que desse para ver, eu via só o céu. Então, é super possível, uma coisa rápida, fácil, entendeu? Dá para fazer numa boa. Outra coisa que a mulher ainda grávida pode fazer é dar um banho de luz. Como assim? Você pode usar uma lâmpadazinha simples de 40 watts, por exemplo, e posicioná-la a um palmo de distância das mamas. Dá para fazer. Esse eu admito que eu mesma não fiz, mas tem indicação. Eu achava mais fácil o sol, de verdade. Eu acho bem mais simples, né? E o que a mãe pode fazer para evitar essas lesões mamárias, essas fissuras mamárias?
depois que o bebê nascer. Bom, aí é uma lista bem grande, mamães, atentem-se a todas as dicas. Primeiro, na hora que você for iniciar a mamada, você sempre observar se a areola não está inchada demais, porque às vezes o peito encheu demais e ali fica duro. Na hora que o bebê vai abocanhar, ele não abocanha direito, entendeu? E se ele não abocanhar direito, a gente vai ter ali lesão. Então, tá duro, tá muito cheio, antes de colocar o bebezinho para mamar, esvazia, com a mão mesmo. Um pouquinho que você faz ali, ele já esvazia a areola e você consegue colocar o bebezinho para mamar e dá super certo, dá muito bom. Outra coisa, essa é a principal, ficar atenta à pega do bebê. Então, assim, tenha posicionamento correto, a gente já falou aqui no canal sobre a pega correta do bebê. Você deve sempre lembrar que o queixinho do bebê deve ficar encostado no seio da mãe, na mama. As bochechas devem ficar arredondadas, aquela bem bochechinha, boquinha de peixe, né? E você não deve ouvir barulho, nem ver covinha. Viu covinho? Escutou um barulho? Não tá legal. Acendeu uma luz amarela, você preste atenção, porque a pegada não foi correta, né? Então, assim, o normal não interrompa a mamada. Se o bebezinho começou a mamar, não interrompa essa mamada, né? Para ele seguir e esvaziar a mão. Se você tiver que interromper essa mamada, qual é o melhor jeito? Então, você pega o dedo mindinho, de preferência mantenha suas unhas cortadas, curtinha, porque fica melhor para você fazer isso. Você introduz na beiradinha da boca do bebezinho e ali você vai notar que é como se desfizesse um vácuo, sabe? Ele tipo essa sensação mesmo, ele desconecta um pouquinho. Na hora que ele desconecta, você puxa. Se o bebezinho tá mamando e ele tá lá fazendo toda a força, de repente você puxa, aquela puxada por si só já é o suficiente para machucar a mama. A mama é muito sensível, gente. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Então, não precisa ter medo, isso não machuca o bebezinho, sabe? Pode fazer isso sem medo de ser feliz, é só colocar na beiradinha suave, ele desfaz o vácuo e você consegue tirar a boquinha do bebê. Só se for necessário, ok? Outra coisa, não aplique nada na mama que não possa ser colocado, por exemplo, na boca de um recém-nascido. Tem muita gente que vem com umas ideias muito loucas. A internet é uma terra de ninguém, as pessoas veem dicas mirabolantes. Então já me perguntaram sobre a casca de banana, sobre casca de mamão. Então, assim, não se deve usar nenhum desses produtos na mama, passar na mama, para evitar que tenha a fissura mamária, né? Então, nada disso, ok? Outra coisa também, o bico de silicone. Gente, o bico de silicone é outro. Qual que é o problema? Muitas mães, às vezes, acreditam que colocar o biquinho de silicone... Eu já mostrei aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo, porque eu não me lembro... Eu já mostrei aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo, porque às vezes vocês não viram aquele primeiro vídeo. Esse, por exemplo, é um bico de silicone. Deixa eu ver se dá para ver. Vários 3Ds aqui. Muito bem. Algumas mães acreditam que se colocar isso aqui no peito, que vai doer menos, ou que de alguma forma vai proteger a mama de fissura. E aí, alerta, mães, é justamente ao contrário. A presença do bico de silicone aumenta, sim, a chance de ter lesão mamária. Então, assim, o bico de silicone, ele é para casos muito específicos, deve ser indicado por um profissional da área, não deve ser utilizado assim, de forma corriqueira pelas mães, entendeu? Eu já falei que antes de eu estudar profundamente essa questão de amamentação, que quando eu tive a minha primeira filhinha, que eu cheguei a utilizar isso, mas que a minha experiência não foi boa e eu não recomendo. Então, assim, só utilizem se for por recomendação de um profissional da área. E mesmo assim, a mãe que utiliza isso tem que saber que normalmente isso pode aumentar a chance de você ter lesão na mama, né? O intermediário de silicone, e também diminui a produção de leite, porque como ele faz uma barreira entre o seio e a boca do bebê, ele estimula menos
a mama e diminui a produção de leite, então não é uma boa, tá? Outra coisa também para evitar as fissuras mamárias é deixar os mamilos e a areola arejados, né? Então, assim, evitar o uso de protetores, são aqueles absorventes, sabe? De colocar no seio, então usá-los só quando for sair de casa, uma coisa rápida, ou então se você tiver que ficar mais tempo fora de casa, trocar sempre. Então, levar vários pares. Eu, quando eu estava amamentando a minha bebezinha, eu comprava, tipo, caixas. Procure na internet, o preço, às vezes, na internet é melhor. Então, às vezes, você já sabendo que você vai ter que utilizar muito, né? Principalmente mães que ficam fora de casa. Para as mães que ficam dentro de casa, eu acho que a melhor forma de utilizar é você pegar uma fralda. Nesse caso, eu peguei um paninho de boca, entendeu? Aí você pode pegar uma fralda e dividi-la em vários pedaços, que não sejam muito grandes. E aí você pega esse pedaço, deixa eu ver se dá para ver. Vou montar aqui para vocês verem. Você pega assim e monta um rolinho assim. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. E aí, o que vocês podem fazer? Ele fica tipo assim. Olha. Parece uma rosquinha. Vê? Então, esse você vai coloca o sutiã, né? Então, ele vai dar uma distância do sutiã para o peito. Isso é uma excelente dica, tanto para prevenir, quanto para, se a mãe já tiver com lesão, para poder não lesionar ainda mais. Outra coisa, tome um pouco de sol no mamilo. É aquela mesma coisa, mesma coisa que você fazia quando estava ainda gestante, é a mesma coisa que você deve fazer no pós-parto. É muito interessante, porque, por exemplo, eu tomava sol quando estava gestante. Quando eu tive minha bebezinha, eu usava o mesmo lugar onde eu tomava sol quando gestante, e eu colocava ela só de fraldinha e eu com os peitos de fora naquele horário, antes de 10 da manhã ou depois de 4 horas da tarde. A gente deitava-se no chãozinho do lado da minha sala, e aí ficávamos lá 10 minutinhos, ela tomando o solzinho dela e eu no meu seio. É muito fácil e previne mesmo, gente. Um pouquinho de sol, pouca coisa, já é o suficiente. Outra coisa, não utilizar produtos que retirem a proteção natural da mama. Como assim? Não passar álcool, não passar sabão, não passar, sabe? Esses produtos que podem ressecar o bico do peito. Ali não pode ser feito isso. Uma coisa muito importante. Antigamente tinha uma recomendação de passar bucha no peito, tanto na gestação quanto no pós-parto. Por favor, meninas, essa recomendação não existe mais, já caiu por terra. Isso é uma recomendação antiga. Não passe nenhum tipo de coisa que vá machucar, fazer fricção, ralar. Então, não passe bucha no bico do peito, ok? Então, tá bom. E mais uma dica para você evitar as fissuras mamárias. Procure um profissional para te ajudar. Você viu que começou a amamentação, está sentindo dor, não está segura? Procure uma pessoa, um profissional da área que vai te ajudar, entendeu? Primeiro, para você se sentir mais segura. Segundo, para corrigir eventualmente esse apego, algum comportamento que você está fazendo não é o correto, entendeu? Vai te ajudar muito para que você tenha sucesso nessa amamentação e dê tudo certo, tá? Então, assim, faz toda a diferença ter um apoio de uma pessoa que sabe o que está fazendo, que pode te ajudar. Então, pense nisso. Tá, mas assim, tive uma fissura mamária, estou com lesão na mama. Eu devo continuar amamentando? Muitas mães me perguntam sobre isso, porque é bem comum nesse momento em que a mãe apresenta a fissura mamária, que o negócio está doendo, doendo bem, hein? Doendo bastante, que está machucado. Muitas mães, nesse momento, é a hora que muitas delas desistem e começam a dar fórmula artificial. Então, assim, a verdade é, mesmo que você esteja com uma ferida, uma fissura, o que quer que seja no seu peito, a primeira dica é continue amamentando. Existem técnicas para facilitar, para melhorar, então assim, não deixe de amamentar.
né? Então, o fato de você estar com fissura mamária não significa que você deve interromper essa amamentação. Porque senão as consequências de interromper a amamentação podem ser ainda piores. Às vezes você está com fissura mamária e você não amamenta, o peito fica engurgitado, cheio demais, o leite paralisa ali, empedra, você pode ter uma mastite. Então, assim, o remendo vira pior do que o soneto. Então, a dica é, calma, a dor vai passar, o que está causando essa fissura mamária deve ser corrigido, sim, e você deve continuar amamentando, ok? Então, tá. E quais seriam então os tratamentos? Tá, tudo bem. Estou apresentando lesão mamária, estou com fissura. O que eu posso fazer? Muitas mães chegam falando assim: ah, mas eu já tá lascado, cheguei ontem do hospital e meu peito já tá daquele jeito. O que eu posso fazer? Então, assim, a primeira coisa, se o peito tá com fissura, deve-se observar e corrigir a pega do bebê. Porque na maioria das vezes a fissura está acontecendo porque tem alguma coisa ali que não está legal. Então, observar tudo isso. A pega errada, se ele está abocanhando apenas a ponta, né, o biquinho do peito. Porque quando isso daí, quando ele faz isso, ele vai sugar, aí não vai vir leite, porque não é uma mamada eficiente. Aí ele vai sugar com mais força, e aí é a hora que machuca, e machuca bastante. Então, bastante cuidado. Viu? Tá doendo demais, começou a rachar? Tá errado. Observe e corrija, tá? Muito bem. Outra coisa que você pode fazer é passar o próprio leite materno no bico do peito. Então, assim, você pode pegar, tira um pouquinho com a mão, por exemplo. É pouquinho, gente, gotinhas. Então, é muito importante passar um pouquinho do leite do peito, leite materno, antes e depois de cada mamada. E isso por quê? Porque o leite possui substâncias cicatrizantes, ele é de graça e ele é seguro para o bebê. Então, para pensar como é interessante isso. Então, assim, é uma coisa fácil de fazer. Então, assim, testem. É ótimo. Uma outra coisa que vocês podem fazer também é colocar o bebê em posições diferentes para mamar. Isso nós já falamos também, eu acho uma dica que vale ouro. É ótimo para aumentar a produção de leite e é ótimo também para o bebê não sugar sempre na mesma posição e friccionar sempre na mesma posição. Então, ali você pode colocar o bebê. Normalmente, as 3 posições mais utilizadas são a clássica, aquela que você imagina um bebê amamentando, né, tomando leitinho da mãe. Peraí. Imagina um bebê mamando no seio de sua mãe. Imaginou? Aquela posição cabecinha cá, corpinho cá. Essa é a posição tradicional. Qual que é a outra posição? Invertida, que é exatamente invertido. O peito, a cabecinha está aqui e as perninhas estão para lá. Também é uma outra forma de amamentar. E ainda tem uma posição que a gente chama de cavalinho, que é colocar o bebezinho, a cabeça aqui, corpinho para cá, e ele fica como se ele estivesse cavalgando na coxa da mãe. Então, isso é feito, gente, desde recém-nascido. É uma coisa maravilhosa. Mudar as posições faz com que ele utilize o seio, né, todas as glândulas, e faz com que ele pressione partes diferentes da areola. Então, faz com que você tenha menos fricção no mesmo ponto e diminua, né, a chance de ter uma fissura mamária, e se você já tiver com fissura mamária, vai tornar essa mamada muito mais fácil, porque vai facilitar a chance de cicatrizar e você vai conseguir amamentar muito melhor, tá bom? Mais uma coisa que você pode fazer quando tiver com fissura mamária é colocar os pequenos rolinhos de fralda de pano. Como eu expliquei, você pode pegar uma fralda normal, fralda de pano, branquinha, aquela fralda da vovó, e pode partir ela em vários pedaços, ou pode pegar um paninho de boca e fazer um rolinho assim, e fica no formato de rosquinha, e esse você coloca lá. Para quê? Para aumentar a distância do peito, do bico do peito no sutiã. Então, muitas vezes, quando a gente já está com a fissura mamária,
tá doendo muito, você não quer que nada encoste. Então, você pode ficar sem sutiã em casa, por exemplo, ou se tiver que ficar com sutiã, você pode usar dessa forma, porque fica bem tranquilo também. Antigamente, eles falavam, era recomendado antigamente era recomendado que se utilizasse as conchinhas. Essas conchinhas, deixa eu ver. Isso, conchinhas. Essas de silicone com uma borracha. Justamente para afastar o bico do peito do sutiã. Hoje em dia, essa recomendação já caiu por terra, viu? Foi visto que ficava muito úmido ali e aumentava muito a chance de crescer fungo, né? Podia dar uma candidíase mamária, alguma coisa assim. Então, a recomendação atual é que não se utilize esse tipo de conchinha e faça com o pano mesmo, a rosquinha lá, com fralda de pano. Essa é a indicação atual, tá bom? Outra dica também para o tratamento é a exposição ao sol. Colocar os 10 minutinhos antes de 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. E isso serve tanto para prevenir quanto para remediar. Também, outra coisa, para tratar as fissuras mamárias, você pode sim utilizar lanolina. Sabe aquelas pomadas? Tem diversas marcas hoje no mercado, em farmácia se encontra, dá para comprar pela internet também. Normalmente é lanolina 100%. Então, já tem estudos que mostram que aplicar lanolina pode ajudar sim na cicatrização. Não é milagroso não, viu, gente? Não é uma coisa que se passou e foi feliz. A lanolina não tem efeito anestésico, então continua, o peito que está com a fissura, que está doendo, vai continuar doendo. Mas a lanolina, ela dá uma protegida. E o mais importante, ela é segura para criança também, né? Então, você pode passar a lanolina e, por exemplo, o bebê mamar que não tem problema, tá? Então, é uma pomadinha, um creme seguro. E lembrando também, na hora que for passar, gente, bom senso, não plasta não passa uma quantidade muito grande. É uma camadinha protetora só é fina mesmo, não precisa ser uma camada muito grossa não, tá? Porque não é a quantidade de lanolina que vai fazer cicatrizar mais rápido ou não, tá? Então, uma passada suave. Questão da higiene da mama, né? Então, mas a mama tá com uma fissura, tá com lesão mamária, como que pode ser feita a higiene? Primeiro, lavar só com água, nada de passar sabão, nada de passar álcool. Então, você lave só com água. Normalmente, você lava na hora que você está tomando banho. Então, só deixar a água cair já é o suficiente, não tem muito problema. E lembrando, nunca, nunca, nunca esfregar essa mama com bucha, tá? Porque machuca a mama, não é legal. E todos esse sabão, álcool, bucha, tudo isso tira a oleosidade natural que é produzida na auréola. Então, assim, tem umas glândulas que se chamam glândulas de Montgomery, e são elas que produzem uma oleosidade natural, que protege tanto a areola quanto o bico do peito, e é isso daí que a gente não quer que retire essa oleosidade natural, tá bom? Outra coisa, sutiãs adequados. Vale muito a pena sempre observar qual é o sutiã, porque sim, sutiãs podem interferir. Imagina uma mulher que já está com uma fissura mamária, já está sentindo bastante dor, então ela não deve utilizar jamais um sutiã apertado e coisa e tal. Qual que é a dica do sutiã? O sutiã deve ser feito com material com fibra natural, normalmente algodão é o mais recorrente, 100% algodão, né? Tem que ser de um tamanho adequado. Então, muitas vezes a mãe tenta utilizar durante a amamentação aquele sutiã que ela usava antes de estar gestante, não é uma boa. Então, na própria gestação, o peito já fica maior. Eu recomendo que na própria gestação você já pode usar o sutiã de amamentação, porque é mais confortável, entendeu? Então, assim, sempre utilizar
sutiãs que estejam no tamanho adequado, que não fique apertando, que não esprema o bico do peito. Tudo isso é muito importante. Nos últimos anos, tem surgido uma outra alternativa também para quem está com fissura mamária, que tem ficado bastante comum, bastante popular, que é a laser terapia. Então, a laser terapia é um laser com baixa intensidade, né? E ele vai aumentar vai acelerar, na verdade, a cicatrização, porque ele estimula as células, aumenta a circulação ali, então ele traz um pouquinho de analgesia, uma ação anti-inflamatória local, então para aquelas mães que estão com uma dor intensa, dá uma suavizada. Não é que para de doer não, pessoal. Vai dar uma suavizada, mas eu acho que vale sim, porque a mãe, quando ela está no sofrimento, acho que todas essas alternativas que melhoram, elas devem ser feitas, né? Então, a aplicação ela é rápida, ela é indolor, não, tá, gente? É laser, mas não dói, e alivia muito esses efeitos dolorosos, né, da fissura mamária. Então, é uma dica de ouro para as mães que estão passando por esse problema neste momento. Normalmente 4 a 8 sessões são suficientes para o tratamento ser completo, né? Até porque a mãe continua amamentando e o negócio vai dando certo, né? Por último, uma coisa que você pode fazer quando está tratando a fissura mamária é se a dor for muito absurda, muito intensa, e essa mãe estiver assim naquele ponto que ela está quase desistindo, o que pode ser feito é, por exemplo, retirar com a mão, leite com a mão, ou com a bombinha, se isso for mais confortável do que o próprio bebezinho mamando. E ali depois você pode dar no copinho, na xícara, na colher, de alguma forma para o bebezinho esse leite que foi retirado, só nesses primeiros dias, para que a mãe não desista, entendeu? Porque às vezes quando tá doendo é difícil mesmo, porque aí ela consegue controlar a intensidade, consegue tirar com mais suavidade, e aos pouquinhos aquilo vai cicatrizando e o bebê volta a mamar. Então, assim, não desistam. Então, assim, uma coisa que é muito importante, principalmente para as mães que estão passando por esse problema, que é a questão da fissura mamária, que é realmente uma das coisas que as mães mais reclamam, que é muito doloroso, que faz muitas delas desistirem da amamentação. Então, assim, nesse momento que as mães estão passando por isso, o que a gente tem a dizer é, sim, a gente compreende, amamentar não é fácil, entendeu? Mas não desista, entendeu? A gente sabe que amamentar é um ato que é aprendido, que isso daí é uma questão de, de testar mesmo, de vivenciar, de colocar o bebezinho no peito, sabe? Pegou errado, corrige, vai fazendo de novo, sabe? É muito importante que a gente tenha, como é que eu vou falar? Empatia, que a gente tenha sensibilidade de compreender a dificuldade de cada mãe, porque às vezes uma coisa que foi fácil para uma é difícil para outra e vice-versa, né? Então, assim, gestantes, mães, todo mundo precisa de apoio nesses momentos, né? A gente não pode deixar isso daí ser indiferente a esse sofrimento das mães e que a gente tem que contar para elas que essas dificuldades no início são comuns, mas que elas passam. Então, que mesmo uma mãe que, por exemplo, às vezes está no comecinho da amamentação e está dando muita coisa errada, calma, mãe, vamos seguindo, a gente vai te acompanhando e vai dar certo, né? Então, assim, qualquer dúvida também, sempre procure ajuda especializada, entendeu? Porque nenhuma mãe deve sofrer sozinha e não se sinta menos mãe porque eventualmente você não está conseguindo nesse momento, não conseguiu de primeira, entendeu? Essas coisas acontecem mesmo. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade e apoiar essa família, essa mãe que está passando por esse perrengue e saber que isso daí é só um momento, daqui a pouco tá tudo bem, tá bom? Bom, é isso então sobre fissuras mamárias. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.